Boa noite, minhas queridas irmãs. É com grande alegria, com grande satisfação que vamos iniciar mais um culto da UBM, a União Batista de Mulheres. Nós queremos agradecer a cada uma de vocês que separam um tempo, para estar junto conosco, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Queremos agradecer a você que está nos assistindo, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto nesta noite. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai eterno, por a oportunidade que temos de cultuar o Teu nome, de exaltarmos o Teu nome, Pai. Obrigada pela vida de cada uma das irmãs. Obrigada, Senhor, pelos Teus grandes feitos no nosso meio. Nós somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. E muito obrigada, seja com esse culto, Senhor, com os louvores, com a meditação da Tua palavra, que possamos compreender, que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso meio e que possamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Irmãs, eu convido vocês agora para que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Glória a Deus pela a leitura da palavra do nosso Deus, que possamos colocar em prática e que o Espírito Santo do nosso Deus venha nos ensinar mais e mais da sua palavra. Neste momento, eu gostaria de convidar as irmãs também para que possamos louvar. Esse momento é de adoração, através de canções que vamos entoar ao nosso Deus. E eu gostaria de convidá-las para que, juntas com as irmãs do louvor, possamos entoar louvores ao nosso Deus. Saudamos assim a todos com uma boa noite em nome de Jesus, amém? Vamos louvar, agradecer o Senhor nesta noite e convido assim a todas que vamos iniciar com um cântico chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. Lá romper e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirem, nos saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então
fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Irmãs, vamos continuar louvando ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Com o hino Em Jesus Confiar, Sua Lei Observar. Vamos louvar o Senhor. Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Vem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhador, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Graças a Deus pelos louvores. Minhas irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês agora alguns avisos das atividades que a UBM realiza. Nós temos os nossos cultos presenciais, eles acontecem sempre na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, tá? Então, as reuniões presenciais aqui no templo sempre vai acontecer na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês. Então, você é nossa convidada a participar, tá? O culto ele inicia a partir das 19h30. Então, você pode vir aqui na igreja nesse horário que vamos estar juntas para glorificarmos o nome do nosso Deus. Minhas irmãs, a partir do mês de abril, nós teremos uma nova programação, né, um novo projeto. Nós teremos os cultos nos lares, tá? Esses cultos eles acontecerão nos lares das irmãs idosas de nossa igreja, aquelas irmãs que não podem vir aos cultos. Então, essa iniciativa vai ser para promover os cultos nas casas dessas irmãs, tá? A partir do mês de abril. Então, vai iniciar dia 13, tá? Numa quinta-feira do mês de abril, vai ser o primeiro culto realizado nos lares, tá? A irmã vai ser no lar da irmã Antônia Alves. Esse culto ele vai iniciar às 19h, tá bom? Na casa da irmã Antônia Alves. Os nossos cultos online agora eles serão somente na quarta e quinta-feira de cada mês, tá? Então, nós teremos um culto online, que será sempre na quarta e quinta-feira de cada mês, e será transmitido pelo YouTube.
Muito bem, nós temos mais um aviso, que é um projeto em parceria com a missionária Luísa, tá? É um projeto que chama Tempos de Orar Uns pelos Outros. Como é esse projeto? Como funciona? Você que tem um pedido de oração, né, que esteja precisando de oração, você pode encaminhar o seu pedido tanto para a direção da UBM, como você pode também enviar o seu pedido através de uma mensagem via WhatsApp, e será transmitido o seu pedido para a missionária Luísa, que a mesma vai estar intercedendo por sua vida e por seu pedido. Tudo bem? Minhas irmãs, esses são os nossos avisos das nossas programações que acontecem durante o mês, e nós gostaríamos realmente de convidar você a participar, que vocês sintam o desejo de estar sempre conosco nas nossas programações, e sempre serão muito bem-vindas em nome de Jesus. Mais uma vez, nós agradecemos você que está nos assistindo, que está acompanhando, que está cantando junto conosco, que está participando das meditações, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Neste momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para a meditação da palavra do nosso Deus. Nós iremos ouvir agora pela missionária, tá? Que Deus possa abençoar e que nós possamos ser tocados pela mensagem do nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite, amadas irmãs. É um prazer estar aqui com as irmãs mais uma vez, mesmo que não presencialmente, mas é um prazer estar com vocês, tá bom? Sintam-se abraçadas por mim nessa noite tão especial, né? Que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, e vamos ver hoje o que a palavra de Deus tem para nos ensinar acerca do papel da mulher no reino dele, né? O papel da mulher no reino de Deus. Antes, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para as irmãs. Você gosta de ser mulher? Você está satisfeita em ter nascido mulher? Você entende sua identidade e o seu propósito em ser mulher? São perguntas estranhas para se fazerem a uma mulher, não é verdade? Mas, na verdade, as respostas a essas perguntas vão revelar muito sobre você e sobre sua disponibilidade em exercer o papel que Deus tem para você, o papel da mulher no reino de Deus. Então, se as suas respostas a essas perguntas forem não, então, como Eva, você estará sendo enganada pelas doces palavras da serpente. O que Satanás disse a Eva lá no jardim? Coma do fruto e você será como Deus. Coma e você será como Deus. A intenção de Satanás era realmente levá-la a pensar que ela poderia ser algo maior e melhor do que aquilo que o próprio Deus havia idealizado para ela. E a intenção de Satanás hoje não é diferente. Por meio de ideologias e tantos pensamentos de empoderamento que nós vemos por aí, ele tenta colocar nas nossas mentes essas ideias, através de frases como as seguintes: você precisa de independência financeira, né? Ou então a seguinte: você não deve satisfações a ninguém, não dependa de homem, corra atrás dos seus sonhos. Ou então, filhos é um atraso de vida, né? Meu corpo, minhas regras. Quem de nós nunca ouviu alguma dessas frases? E por aí vai. Mas o papel da mulher no reino de Deus, o que Deus idealizou para nós, é algo que ninguém mais poderá realizar. E por isso, esse papel é tão importante, e ele não diz respeito somente à vida terrena, mas diz respeito também à eternidade. Por isso é um papel tão sublime. E esse papel, ele é algo grandioso, e o inimigo quer que a gente pense exatamente o contrário. Ele quer que pensemos ser este papel algo inferior. Por isso, ele tenta atacar nossas mentes com esses pensamentos, com essas ideias antibíblicas, para que a vontade de Deus para nós mulheres não seja realizada. E por ser algo grandioso, esse papel ele possui vários aspectos, e esses aspectos devem ser analisados por nós se nós quisermos realmente glorificar ao nosso Deus sendo mulher, exercendo aquilo que o Senhor idealizou para nós desde a criação. Então, este primeiro aspecto nós encontramos nesse texto que acabamos de ler. Auxílio idôneo. Esse é o primeiro aspecto do papel da mulher no reino de Deus. Interessante que essa é a única vez aqui na criação que Deus diz que algo não era bom.
tudo que Deus havia criado até agora, ele diz, a palavra de Deus diz, e viu Deus que era bom. Mas ao olhar para o homem e ver o homem sozinho, Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Por que isso? Por que não era bom? Porque o propósito de Deus na criação, de espelhar e espalhar a sua imagem na humanidade, não seria possível ser alcançado se Adão permanecesse sozinho. É lógico que Deus, com seu poder infinito, poderia ter usado de outros métodos para espalhar e espelhar a sua imagem, mas ele escolheu isso, ele escolheu usar um casal como sua criação para espelhar e espalhar a sua imagem. Adão precisaria então de uma auxiliadora idônea, alguém com quem se tornar uma só carne, refletindo assim a Trindade divina. Unidade na diversidade. Auxiliadora idônea quer dizer ajudadora adequada, apropriada para ele. Traz a ideia de complementar. Interessante que essa ideia que o Senhor Deus teve de criar a mulher veio exatamente depois de Adão ter dado nomes aos animais, ver que cada animal tinha a sua companheira idônea, adequada, mas para ele não havia. Então, o Senhor Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei essa auxiliadora idônea, alguém que pudesse complementá-lo, pois entre os animais, entre a criação, não havia ninguém, não havia nada que pudesse cumprir com este papel. Auxiliadora idônea, complementar. No Jardim do Éden, então, a tarefa de Eva seria ajudar, encorajar e auxiliar Adão nas tarefas de cultivo da terra, no cuidado familiar e numa vida de adoração a Deus. Mas, ao invés disso, nós bem conhecemos a história, ela o encorajou a pecar contra o Senhor. Que tristeza, não é mesmo, minhas irmãs? Eva desobedeceu uma ordem explícita do próprio Deus, não consultou o seu esposo e o levou a pecar também. Lógico, aqui não vamos entrar na questão da culpa de Adão no ato pecaminoso lá do Jardim do Éden, porque esse não é nosso propósito nesta noite. Nosso propósito nesta noite é nos focarmos nas atitudes de Eva. E, infelizmente, Eva falhou como auxiliadora idônea, né? Esse auxílio que o Senhor a preparou para ele, para ser esse auxílio para o seu esposo, ela falhou como primeira esposa, criada pelo Senhor. No casamento, no seu casamento, você, pela graça de Deus, você pode ser a esposa que Eva não foi. E para isso, é preciso entender que o casamento não é uma competição, como alguns têm vivido hoje. Os dois estão no mesmo time. E se um ganha, os dois ganham. Se um perde, os dois perdem. Como eu tenho exercido este aspecto do meu papel de mulher? Estou encorajando o meu marido? Eu estou levando ele, encorajando ele a obedecer à palavra de Deus? Eu estou ajudando o meu marido a tomar decisões difíceis, auxiliando ele para que ele tome decisões sabiamente? Estou completando ou competindo? No livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 11 e 12, diz a palavra de Deus: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher de Provérbios 31, conhecida como mulher virtuosa, tem sido modelo para todas nós. E todas nós gostaríamos de ser como ela, né? E a Bíblia está dizendo aqui que o coração do seu marido confia nela, porque ela lhe faz bem e não mal. Esse é o auxílio idôneo que Deus idealizou para que nós exercitássemos no nosso lar, no nosso casamento, como mulheres que estão cumprindo o papel de Deus, o papel que Deus deixou para nós cumprirmos. Isso é contribuir diretamente para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Ser auxiliadora idônea. Que Deus nos ajude a sermos essa auxiliadora idônea, que infelizmente Eva não pôde ser, né? Agora vamos ver um outro aspecto do papel da mulher no reino de Deus, se refere à submissão. Para muitos hoje essa palavra soa até como palavrão, né? Submissão. Mas existe sim a submissão bíblica, e se você quiser cumprir o papel que Deus deixou para você cumprir no reino dele, você precisa ser uma mulher submissa. Assim como a unidade do casal reflete a unidade da Trindade,
a submissão feminina ao seu marido reflete a submissão da igreja ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 22. A partir do 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãs, interessante nós analisarmos que todos os textos, tanto esse texto de Efésios, como o texto de Colossenses 3:18, vai nos falar sobre submissão, mas a mulher ela deve ser submissa ao seu próprio marido, e não a todos os homens ou qualquer homem, mas ao seu próprio marido. E isso reflete, é um reflexo, é um espelho da submissão da igreja de Cristo ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? E ainda no texto de Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, dando conselhos também às mulheres, a palavra de Deus vai nos dizer que quando a mulher ela é submissa ao seu marido e ela instrui outras mulheres também a se submeterem aos seus maridos, ela está colaborando para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, daí a importância da submissão feminina ao seu próprio marido. A submissão bíblica, diferente do que o mundo pensa, não quer dizer escravidão, não quer dizer subserviência, rebaixamento e inferioridade. Afinal de contas, os dois, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus, iguais no ser, feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança, porém diferentes no fazer. Deus instituiu funções diferentes para cada um. A submissão ela é necessária porque com a queda houve a necessidade de algumas normas para o bom funcionamento da família. Maridos, amai, mulheres, submetam-se. Como eu já disse, o texto de Colossenses 3, a partir do versículo 18, também trata sobre isso. Então não há inferioridade na submissão bíblica, mas há definição de papéis. E eu até digo mais, nós vemos na submissão bíblica uma preocupação, um cuidado do próprio Deus em proteger a figura feminina, em proteger a mulher, para que ela não esteja exposta. Antes da ordem dada pelo Senhor Deus, a mulher estava ali no jardim e ela estava vulnerável e foi ali enganada pelo diabo, caindo então em pecado. Após a queda, vem então a ordem, né? O seu desejo será para o seu marido, submeta-se ao seu marido. Essa é uma forma do Senhor Deus preservar e proteger cada uma de nós mulheres. Então, o que é a submissão bíblica? Submissão bíblica, irmãs, tem mais a ver com respeito e com honra. Muitas vezes nós reclamamos da falta de liderança ou da falta de iniciativa, né, dos nossos maridos, mas nós não os encorajamos, não os tratamos com honra diante dos nossos filhos, fazemos comparações indevidas, né, e até em público, não o elogiamos, fazemos críticas na frente de outras pessoas, não o consultamos para tomadas de decisões, para comprar alguma coisa, né, ou decidir outras coisas, e até falamos mal dos nossos maridos, agimos como Satanás, né? Satanás é que é o acusador, ele é que fala mal de nós lá diante do Senhor Deus, e muitas vezes nós agimos como ele, como esposas, infelizmente, falando mal do nosso marido, né? Então vamos nos lembrar de uma coisa importante: submissão tem a ver com respeito e não com inferioridade. Sendo uma mulher submissa, você estará cumprindo seu papel no reino de Deus e, uma coisa interessante, ajudando também o seu esposo a cumprir o papel dele no reino de Deus. Agora vamos para mais um outro aspecto aqui do papel da mulher no reino de Deus, que diz respeito à maternidade. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 13. 1 Timóteo 2,13, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Irmãos, para alguns esse texto é um texto de difícil interpretação, né? Mas com certeza esse texto não está dizendo que para a mulher ser salva ela precisa ter filhos, ela precisa ser mãe. Não é isso. Mas esse texto aponta para o meio do qual não só a mulher, mas toda a humanidade poderia ser salva. A virgem conceberá, né? Paulo, ele se refere, no início do texto, ele se refere a Eva como sendo aquela que caiu em transgressão. Mas Paulo também revela nesse texto a grandiosidade da graça do Pai ao usar uma mulher como meio de trazer ao mundo o Salvador prometido. Olha só que maravilha, né? Assim como Deus, ele escolheu através de um casal espelhar e espalhar a sua imagem na humanidade, pela graça dele ele escolheu isso, também pela graça dele, por sua bondade e misericórdia, ele escolhe usar uma mulher. Com o seu poder, com a sua infinita sabedoria, ele poderia ter usado outros meios para trazer o seu filho ao mundo, para trazer o Salvador ao mundo. Mas ele escolheu usar uma mulher, né? Que bênção, que maravilha, não é, irmãos? Ele usou uma mulher para trazer o Salvador prometido ao mundo. Mas o que isso tem a ver conosco, com o nosso papel de mãe, com o nosso papel no reino de Deus hoje, como mães, né? Maria, ela teve o privilégio de instruir como mãe o Salvador do universo. Ana teve o privilégio de instruir como mãe o grande profeta Samuel. Joquebede instruiu como mãe, mesmo que por pouco tempo, né? Moisés, o libertador de Israel. Eunice instruiu como mãe a criança que depois se tornaria o grande pastor Timóteo. Será que os filhos que o Senhor confiou às nossas mãos estão sendo criados com um potencial de futuramente poderem se tornar pastores, líderes, missionários, missionárias, mestres, né? Até líderes políticos, não sabemos, né? Mas com que intensidade eu estou aplicando o ensino aos meus filhos? Com que intenção eu estou ensinando os meus filhos? Será que eu estou dedicando todo o meu potencial? Será que eu tenho em mente que o meu filho pode se tornar um pastor futuramente? Pode ser um missionário? Minha filha pode ser a esposa de um pastor, né? Uma missionária? Então devemos criar os nossos filhos com este potencial. Você tem encorajado o seu filho a ser um homem de Deus? Você tem encorajado o seu filho a ser um esposo dedicado, que amará a sua esposa como Cristo amou a igreja? Essa palavra preservada no texto, né, que fala que a mulher será preservada, também ela me faz pensar na palavra ser lembrada. E eu pergunto às irmãs, daqui a 40, 50 anos, né, os seus filhos vão se lembrar de você e vão olhar para você, se você ainda estiver com eles, né? E que mãe será lembrada? Com que tipo de mãe você será lembrada, né? Devemos pensar sobre isso. Eu fui uma mãe que executou o meu papel, preparando os meus filhos para ser homens e mulheres de Deus que servem no reino de Deus? Ou eu vou ser lembrada como uma mãe que simplesmente valorizou os diplomas e títulos aqui dessa vida e não fiz nada para influenciar a vida espiritual dos meus filhos? Seu papel como mãe no reino de Deus é preparar futuros pastores, futuros missionários, futuros líderes, ministros de música, de louvor para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, homens que liderem bem o seu lar, homens de oração que sejam dependentes de Deus, mulheres que sejam submissas aos seus próprios maridos também, que sejam ajudadoras idôneas dos seus maridos, que também criem os seus próprios filhos na instrução do Senhor. Para isso fomos chamadas, para sermos esse tipo de mãe, uma mãe que glorifica o nome de Deus e que faz realmente o seu papel, o papel que Deus deixou para nós mulheres fazermos, e nenhuma outra pessoa poderá executar essa tarefa no seu lugar. O mundo vai entrando devagarzinho nos nossos lares e quer tomar este papel de nós, quer roubar esses momentos de nós, mas se você quiser glorificar a Deus como mulher, você precisa exercer o papel que Deus confiou às suas mãos com excelência. E um dos aspectos desse papel é, com certeza, a maternidade. O próximo e último aspecto
do papel da mulher no reino de Deus diz respeito ao serviço. Para isso, vamos ler vamos ler a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5. Diz assim: assim também nós, conquantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãs, a palavra de Deus está repleta de mulheres que serviram no reino de Deus. Serviram de várias formas. Serviram com sua hospitalidade, serviram com seus bens, serviram com seus talentos, serviram com palavras sábias, palavras de encorajamento. E no Novo Testamento nós temos um grupo especial de mulheres que não só seguiam a Jesus, mas que também patrocinavam o ministério do Senhor Jesus com seus próprios bens. Vamos ler lá Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Que maravilha, né? No livro de Atos também e nas epístolas nós temos outras mulheres que tiveram seus nomes registrados na palavra de Deus para servirem de inspiração para nós mulheres de hoje. Algumas delas: Príscila, Evódia, Sintique, Maria, mãe de João Marcos, Pérside, Febe, Júnias, Dorcas, Trifena e Trifosa, possivelmente irmãs, Eunice e Lóide. Essas mulheres, elas entregaram suas vidas em defesa do evangelho, fizeram dos seus lares as primeiras igrejas da história do cristianismo. Serviram cozinhando, hospedando, costurando, negociando, louvando, ofertando, encorajando. Elas serviram sendo o que foram criadas para serem: mulheres. Ser mulher, irmãs, é uma bênção. Abrace este ministério com amor e com dedicação. Aceite ser a mulher que Deus quer que você seja. Vimos aqui 4 aspectos do papel da mulher no reino de Deus. Cada um deles abrange uma série de desafios. E tem muitos outros que nós não falamos aqui. É difícil, podemos pensar, mas eu quero encorajar você. Não abandone o seu papel. Execute-o com excelência para a honra e glória daquele que o confiou a você. Satanás, ele sabe da importância desse papel e por isso ele oferece outros a você, né? Seja como homem, seja como Deus, seja como outros, seja como você quiser ser, só não seja mulher. Mas o Senhor que te criou para ser mulher, Ele diz para cada uma de nós nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Que esse Senhor Criador que nos criou para ser mulher, não segundo o mundo, mas segundo o propósito dele, que ele mesmo nos ajude e nos capacite a cada dia a irmos melhorando dia após dia, até ser dia perfeito, que possamos realmente alcançar êxito em exercer o papel da mulher no reino de Deus como servas fiéis, e isso começa no nosso lar. Não adianta querermos executar várias atividades na igreja. Mas eu não tenho o dom de cantar. Eu não tenho o dom de falar, eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Lembre-se, o papel da mulher no reino de Deus começa na sua casa, no seu lar, no seu casamento, com os seus filhos. E depois nós vamos poder exteriorizar isso para os de fora, para os que ainda não abraçaram a fé. E confie que o Senhor Deus, que nos criou para esse propósito, Ele nos capacitará. E toda honra e toda glória seja dada ao nosso Criador para sempre. Amém, irmãs? Muito bem, já
ouvimos a mensagem do nosso Deus, que Deus possa abençoar a missionária, que Deus possa estar sempre com ela e usando a vida dela mais e mais. Vamos fazer uma oração para encerrarmos o nosso culto nesta noite. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela vida de cada uma das irmãs que se empenharam, que fazem parte desse ministério, Senhor, que estão juntas, Senhor, com o mesmo propósito de adorar, Senhor, de exaltar o teu nome. Senhor, seja com a vida de cada uma das irmãs, as que estão nos assistindo, Senhor, as que não puderam, mas o Senhor sabe todas as coisas que o Senhor vem estar aguardando. Em nome de Jesus, seja com todas as nossas programações, Senhor, que o Senhor vem estar sempre nos abençoando, e nós somos gratas, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada uma de nós e o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do nosso Deus. Amém.